Fala, mulherada abençoada, dia 57 do nosso devocional e o nosso tema é graciosa. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez, já aqui, Senhor, na Tua presença, com o louvor que nós acabamos de ouvir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor permaneça aqui conosco no nosso secreto, abrindo nossa mente, o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, dispostas a Te ouvir e a praticar aquilo que o Senhor falar para nós. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Provérbios 19:11. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. No devocional diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. O autor de Provérbios disse-nos que é nossa glória ignorar uma transgressão ou uma ofensa. Consiste em honra, louvor, eminência e distinção de um cristão ignorar uma ofensa. É um exemplo de nosso agir à semelhança de Cristo. Só é possível deixar passar insultos, agravos e ameaças se primeiro nos comprometermos com nosso Pai, o justo juiz. Muitas vezes, quando estão tendo algum tipo de desentendimento, meus filhos apelam para o nosso senso de justiça. Ele não está limpando o suficiente, ou ele está no computador há tempo demais. Eles querem que sua causa seja ouvida para, com esperança, conseguir as coisas do jeito deles, e então ver a justiça feita. John e eu intervimos e apitamos da melhor maneira possível, mas com frequência eles acham nossas chamadas injustas. Isso pode levar ao desastre de resolverem o assunto com as próprias mãos. Não estou falando sobre resolução de conflitos, nós encorajamos isso. É vingança. Você já ouviu isso antes. Quando lhes dizemos que trazer o problema até nós em vez de bater, muitas vezes ouvimos: mas da última vez você não fez nada. O que traduzido quer dizer: eu decidi que não gostei do jeito como você lidou com isso, portanto, não vou me arriscar desta vez. Eu vou cuidar disso. John e eu somos os primeiros a admitir que cometemos erros como pais. Mas a boa notícia é que Deus não comete. Ele é um juiz justo e perfeito. Suas decisões podem não ser no nosso tempo ou da maneira como sugerimos, mas seus caminhos são perfeitos, enquanto os nossos são falhos. Quando deixamos passar uma ofensa, somos como crianças confiantes que dizem: Pai, sei que posso confiar em Ti sobre isso. É grande e doloroso demais para mim. Eu me recuso a atacar. Em vez disso, coloco a questão aos Teus pés e perdoo. É um gesto real. É assim que imitamos o Filho de Deus em nossa vida terrena. Jesus disse aos discípulos: se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17:4. Haverá ofensas que cada um de nós precisará deixar passar. Deixar passar é ver além de algo. É escolher ver as coisas em um nível mais alto do que a ofensa cometida. É estender graça e misericórdia quando você preferiria exercer juízo. Eu não sei você, mas eu levei algumas pancadas com algumas falas dela, que vieram direto na boca do meu estômago, que fala sobre realmente como nós agimos e como as nossas atitudes falam
aquilo que nós pensamos de fato, né? Aquilo que nós acreditamos que é o que Deus está, nesse caso aqui do exemplo dela, deixando de fazer. E demonstramos com isso a nossa falta de confiança nele. Então ela fala assim: eles querem que sua causa seja ouvida para, com esperança, conseguir as coisas do jeito deles e então ver a justiça feita. Qual justiça? Eu lembrei aqui que teve um devocional que eu indiquei para vocês, um livro chamado A Morte da Justiça Própria. E naquele devocional eu falei justamente sobre isso, né? Sobre como é diferente a nossa justiça, sobre como nós achamos que as coisas devem ser feitas, principalmente no momento em que nós estamos sendo ofendidas por alguém. Essa questão mesmo do revidar, que é justamente o que ela coloca aqui no exemplo dos filhos dela. E aí ela continua falando: John e eu intervimos e apitamos da melhor maneira possível, mas com frequência eles acham nossas chamadas injustas. Se você parar nesse momento para analisar aqui que os filhos dela somos nós e os pais, nesse caso, é o nosso pai, que é o Senhor, o buraco fica bem mais embaixo. E é algo muito profundo. Nós pararmos para pensar quantas vezes nós vamos até o Senhor com alguma causa a respeito de alguém que causou alguma ofensa para nós, que nos magoou, que nos maltratou, mas aí a gente quer resolver do nosso jeito. E aí é engraçado porque ela fala, né, deles irem com esperança, mas de que seja feito da forma com que eles pensaram que deveria. Eles chamam os pais para intervir, mas ao mesmo tempo já falando: olha, eu quero que você faça, mas eu quero que você faça assim. Quero que você chame a atenção do meu irmão, mas é desse jeito aqui, ó. Você já vai com o plano já. Você já vai dizendo já o que você quer que o Senhor faça com aquela pessoa. E isso revela essa nossa falta de confiança. Porque se a gente sabe, se a gente tem a certeza no nosso coração de que Deus não comete erros e Ele é um juiz justo e perfeito, então a gente deve ir para Ele com essa intenção. Olha, essa daqui é a minha causa e o que o Senhor decidir fazer com isso é o que eu vou fazer. Então, o que Ele te orientar para aquele momento, para aquela situação, para que você faça, é o que você vai fazer. E não aquilo que você queria fazer. Como a gente sempre brinca aqui, né, que quando a gente tá com raiva de alguém fez alguma coisa, nos ofendeu, a vontade é de esfregar a cara dessa pessoa no asfalto. Não é assim. Se nós estamos levando a nossa causa para o justo juiz, a gente tem que confiar que ele é justo, que ele é certo, que ele é perfeito, como ela coloca aqui, e que ele é que vai resolver. Se for para você falar algo para essa pessoa, ele vai falar para você. Se for para você ficar quieta e fazer como ela coloca aqui no devocional de hoje, e de acordo com o próprio versículo, que é ignorar as ofensas, então você vai ignorar. Porque aqui a gente tem que entender o contexto daquilo que ela está falando, para não pender nem para um lado, nem para o outro. Ah, então quer dizer que eu vou ignorar tudo que me fizerem, podem pisar na minha cabeça que eu vou ignorar as ofensas. Não. E ela deixa claro isso aqui, ó. Haverá ofensas que cada um de nós precisará deixar passar. Haverá algumas coisas que de fato o Espírito Santo vai falar para você: olha, isso daí não vale a pena. Deixa pra lá. Porque se a gente for se incomodar realmente, isso é uma questão de maturidade. Se você for se incomodar com cada coisinha, todos os dias,
de 5 em 5 minutos, com quem quer que seja, e principalmente com aqueles que moram conosco, que é inclusive o que ela fala aqui para nós imitarmos Jesus, que ele deu essa orientação aos discípulos. Se pecar contra você 7 vezes o seu irmão, 7 vezes ele voltar para você e disser que está arrependido, você tem que perdoar. Isso é o perdoar no dia a dia. Porque você consegue imaginar se para cada mínima coisinha, e eu falo porque eu era assim, para cada pequena coisinha que te irrita, você já está falando. Porque é aquilo, né? O inimigo está ali ao seu redor, o tempo todo, buscando te devorar. Ou seja, trazer você de volta a ser aquela pessoa que você era. O Senhor já veio, já te transformou, mas Ele está o tempo todo ali tentando fazer você cair de novo. Tentando fazer você voltar a ser daquela forma. Então é uma luta todo dia ainda. Então sim, muitas coisas a gente tem que relevar e perdoar. Por isso, mais uma vez, acho que vocês já decoraram qual que é a palavra que a gente tem que orar pedindo para o Espírito Santo? Discernimento. Porque é Ele que vai determinar quando você vai falar, quando você vai enfrentar aquela situação. De qualquer forma, você vai perdoar. Esse é o ponto aqui. Porque o Senhor te perdoa do mesmo jeito. Se consertando, falando com você ou deixando passar. O perdão é um fato. Mas vai ter situações em que você vai falar. E vai ter situações em que você vai calar. Que você vai deixar passar. Que é o que ela fala aqui. E eu sei que diante de algumas situações, principalmente as que se repetem, a gente tem a tendência de fazer como o filho dela aqui. Mas da última vez você não fez nada. Traduzindo, eu decidi que eu não gostei do jeito como você lidou com isso e, portanto, eu vou me arriscar dessa vez e vou cuidar disso. Você foi, entregou para Deus aquela causa, falou para Ele, ó Senhor, vai lá e fala com a pessoa. Só que o Senhor tem os planos dele, os propósitos dele, a forma dele de trabalhar individualmente com cada um e de chamar a atenção de cada um no seu meio, no seu tempo. Ela coloca aqui, ó, suas decisões, as decisões de Deus, podem não ser no nosso tempo ou da maneira como sugerimos, mas seus caminhos são perfeitos enquanto os nossos são falhos. Os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor para corrigir aquela pessoa é dele, é no tempo dele, é do jeito dele. E você tem que deixar ele trabalhar. Tem que permitir que ele faça do jeito dele. Fácil? Jamais. Mas aí a gente entende que quando deixamos passar uma ofensa, somos como crianças confiantes, que dizem para o pai, sei que posso confiar em ti sobre isso. É grande e doloroso demais para mim, e eu me recuso a atacar. Em vez disso, coloco a questão aos teus pés e perdoo. Então eu realmente entrego. Olha, Senhor, tá aqui essa causa, tá aqui essa pessoa diante do Senhor. Faz alguma coisa. E mesmo quando vier esse pensamento lá do filho dela, mas da última vez você não fez nada. Lembre-se que só parece que o Senhor não fez nada. Lembre-se que tudo que nós passamos nessa vida são processos. E processos não são assim. Eles demoram. Eles têm o seu tempo, sua forma para ser trabalhado. E adianta você sair correndo e dar na cara do seu irmão, como ela falou aqui, que o filho dela fez. Por que você bateu no seu irmão? Adianta você ir lá e brigar com aquela pessoa? Não adianta, porque não vai resolver o problema. Você acha que está resolvendo, você acha no seu coração que, ai, nossa, me aliviei. Não. Muitas das vezes, inclusive, quando você revida, quando você resolve atacar de volta, só piora a situação, fala a verdade. Mas isso a gente só aprende mesmo tomando, né? Então, basicamente, o que o Senhor está falando aqui pra gente é: deixa comigo. Tem uma causa muito difícil?
algo que alguém fez para você que está muito difícil de você carregar, de você perdoar, de você ignorar a ofensa, como ela coloca aqui, entrega para mim, mas entrega de verdade, como essa criança que confia no Pai, de que Ele é o justo juiz, perfeito, e nada passa aos seus olhos. E muitas vezes o Senhor vai corrigir aquela pessoa e você nem vai ficar sabendo, porque não é problema seu mais, porque da sua parte você já liberou perdão, já passou, você já ignorou aquela ofensa, você já entregou para o Senhor, você já fez tudo que te cabia fazer naquela situação e liberou isso dentro, viu? Não é só da boca para fora, é do seu coração, em não ficar com amargura, em não ficar remoendo aquela situação, como a gente já falou aqui em outros devocionais, mas entregar de verdade para o Senhor. E aí o Senhor, no tempo dele, do jeito dele, vai lá e vai falar com essa pessoa, vai consertar ela, vai consertar essa situação. E quando você menos perceber, passou. Então, a mesma graça, como diz o tema do nosso devocional, graciosa, a mesma graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, seja essa graça que nós venhamos a derramar sobre a vida das pessoas também todos os dias, ignorando as ofensas que nos cabem ignorar, que o Espírito Santo colocar no nosso coração, que é simplesmente para deixar para lá. Amém? Então, vamos fazer a oração do nosso devocional? Senhor, faz-me graciosa para com os outros e não pendurada em ofensas, que eu reflita a tua graça e misericórdia em tudo o que eu faço. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando sou tão graciosa com os outros como Deus foi comigo. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, aqui na sua presença nesse momento, eu quero te pedir, Pai, que no nosso coração nós possamos, Senhor, confiar em Ti, de que o Senhor é verdadeiramente um justo juiz diante de todas as causas que nós levamos a Ti. Que em nome de Jesus nós não sejamos como crianças, Pai, que muitas vezes acham injustas as formas com que os pais resolvem os problemas deles, mas que ao contrário nós possamos, Senhor, entender que o Senhor é um Pai perfeito para nós e que nada passa aos seus olhos. Que em nome de Jesus nós possamos entregar a Ti, Senhor, todas as nossas emoções, tudo aquilo que nos faz querer revidar, Senhor, as ofensas que recebemos, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos imitar ao Senhor Jesus nesse ponto, que é perdoando, ignorando as ofensas, Pai, de acordo com aquilo que o Teu Espírito Santo trouxer nos nossos corações com um discernimento espiritual para ignorar. E aquilo que nós tivermos que resolver seja resolvido com graça, misericórdia e amor. Que em nome de Jesus nós não venhamos a querer resolver, Senhor, as coisas na força do nosso braço, porque muitas vezes, a maioria, na verdade, delas, nós, quando fazemos isso, acabamos piorando as coisas. Nós sabemos, Senhor, que as Suas decisões podem não ser no nosso tempo ou da maneira como nós gostaríamos que as coisas fossem resolvidas, mas cremos que os Seus caminhos, seus planos, seus propósitos, a sua forma de agir e trabalhar na vida de cada um são perfeitos, enquanto os nossos são completamente falhos. Queremos assim, Senhor, imitar ao Teu Filho Jesus, sabendo que haverão ofensas, Pai, que cada uma de nós precisará deixar passar. E assim nós vamos exercer graça e misericórdia, quando nós preferiríamos exercer juízo sobre essas pessoas. E isso, Senhor, traz para nós esse poder de escolha, que nós possamos escolher de forma sábia, segundo o Teu Espírito Santo,
a coisa certa a ser feita. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!